Boa noite a todos, boa noite a todas. É com muito prazer, com muita satisfação que nós os recebemos hoje para falar de um assunto que é a nossa única certeza nessa vida, a mudança. Desde que o mundo é mundo, desde que a humanidade existe, nós passamos por mudanças. A humanidade, o ser humano, busca por mudanças, busca pelo novo. E foi assim, buscando pelo novo, que o ser humano conseguiu sobreviver a tantas extinções porque a humanidade passou. Pelo menos por 6, desde que a humanidade existe. E a sua capacidade de pensar, o seu cognitivo, o levou a buscar formas de se adaptar e, portanto, sobreviver. Mas, embora nós busquemos essas mudanças, elas nem sempre são planejadas por nós. Nem sempre essas mudanças são um desejo nosso. Muitas vezes elas podem vir de forma tão abrupta, de forma tão imprevisível, que elas podem mudar completamente o rumo de nossas vidas. Desde pequenas coisas até grandes coisas. E aí, como é que você se sente quando isso? Como você se posiciona quando essas coisas acontecem? Quando se fala em mudança, como é isso para você? É muito desconfortável? É do tipo que você se remexe na cadeira? Sabe? Melhor não? Sabe? Ou vamos ver no que dá isso? Desde que começamos a nos organizar em instituições, veio a necessidade de se manter um padrão para que essas instituições fossem fortes, para que elas se mantivessem, para que elas atravessassem gerações, atravessassem culturas. E esse padrão nós concebemos como seguros, protegidos, confortáveis, aconchegados, produtivos. Nos achamos mais ágeis, mais disciplinados, mais atentos, menos suscetíveis a erros na concepção que nós temos de erro e acerto, não necessariamente que ele exista. E esses padrões nos regulam, nos protegem e nos formatam. Mas chega um ponto que basta. Chega um ponto que isso é excessivo. E o excesso de padrão vai nos limitar, vai nos enrijecer, vai nos tolher naquilo em que nós somos melhores, que é em criar. Vai nos subestimar, vai tirar nosso ímpeto de questionar, de experimentar, de usar o nosso cognitivo. Tiago, no capítulo 5, versículo 3, a propósito das coisas que nós amealhamos e que nos apegamos em excesso, e aqui nós podemos compreender como coisas materiais, mas também enquanto ideias, ele diz: o vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram. Se não se renovaram, se você não pôs isso em trânsito, em circulação, isso vai se enferrujar. Daniel Kahneman era um psicólogo, ele desencarnou mês passado, aos 90 anos. E embora fosse um psicólogo, nunca ter entrado numa escola, enquanto pelo menos como aluno, numa escola de economia, ele ganhou o Nobel de Economia em 2002. Por causa do seu trabalho em cima da tomada de decisão. Como as pessoas tomam decisão e como as pessoas julgam outras pessoas e situações. Ele desenvolveu um trabalho e ele gostava muito de discutir sobre o que ele chamou de falhas universais do cérebro.
E a que ele apontou com maior profundidade foi a aversão à perda. Ele diz que nós temos pavor de perder. Nós fazemos qualquer coisa para não perder. Entendendo também que perder é também uma acepção de cada um. E ele descobriu que dor e prazer são duas coisas que vão ter pesos muito diferentes para nós nas tomadas de decisão. Que as pessoas são muito mais sensíveis ao medo de perder e de sofrer do que ao prazer de experienciar. Ele dá um exemplo muito simples. Se eu ganhar uma nota de 100 euros, eu vou ficar bem feliz. Mas se eu perder essa nota de 100 euros, vai ser desproporcional à minha tristeza, à minha dor. Por isso, é por causa desse achatamento do valor do novo, da chegada da mudança, daquilo que se convencionou a chamar como advena, o que vem de fora, o que traz novas informações, que o conservadorismo entende que qualquer coisa que venha como nova, que mexa nessas estruturas, que vai ameaçar o legado que já está estabelecido, aquilo que já se conquistou. Mas não há muito o que fazer. Todos os dias nós vamos nos deparar com o inesperado, com o eventual, com o aleatório, com o indeterminado. Isso é uma lei da vida. A incerteza é um padrão da vida, é um padrão do universo. Por pequenas coisas, eu planejei o meu dia, eu saí, o carro furou o pneu. Pronto, todo o planejamento que eu tinha feito, todo o tempo calculado, foi por água abaixo. Choveu, sabe? Eu tenho que mudar tudo o que estava em curso. São desde as pequenas coisas até coisas muito mais sérias, muito mais estruturais. Eu espero um filho e descubro numa determinada etapa que meu filho tem uma síndrome. Como eu vou me preparar para recebê-lo? Isso vai impactar minha vida, vai impactar a vida da minha família toda. Mas irmão Green nos diz que nós estamos vivendo sempre a revolução da mudança continuada. Tudo está se alterando e continuará se alterando permanentemente. Epíteto, que foi um filósofo escravo grego, ele dizia que para que nós alcançássemos a tranquilidade interior e a eficácia exterior, nós precisávamos, antes de qualquer coisa, distinguir entre o que nós podemos controlar e o que nós não podemos controlar. E que a felicidade e a liberdade passavam por isso. Porque o apego é uma das coisas que mais nos causa sofrimento. Ele também dizia que é uma luta em glória, lutar contra aquilo que não depende de nós. Por isso é preciso saber distinguir o que está no meu controle do que não está. E agir naquilo que depende de nós. Se nós não agimos no que depende de nós e queremos controlar o que não depende, ele dizia, aí sim, nós somos escravos. Isso, todo esse apego, só serve para nos gerar frustração, para nos gerar desequilíbrio, um tanto de ansiedade, apenas para isso. Nós somos criaturas formadas por hábitos. E o que é um hábito? Originalmente, e até hoje, hábito é um traje, é uma peça de roupa. Quem
Quem conviveu com pessoas mais velhas ainda deve se lembrar disso, né? Elas se referiam às suas vestes como meu hábito. A gente se refere, a roupa de freira é hábito. Ninguém diz que que ela está de uniforme, não, ela está de hábito. Ainda tradicionalmente se diz isso, mas hábito ainda é algo, o importante é que hábito é alguma coisa que a gente usa todos os dias. E que temos que ser criativos, usar toda a nossa criatividade, porque a mudança de hábitos é uma arte. Aprender a compor novos hábitos é uma arte. Tal como as atitudes, esses hábitos também podem ser mudados. E isso depende de nós. Essa neurocientista, Tara Swart, ela estudou essa composição de novos hábitos, de novas conexões neurais que são formadas a partir de novos hábitos. A gente ouve falar, né, é importante que você faça um caminho diferente, que você faça coisas diferentes para criar novas conexões neurais. Mas mais importante do que, ou tão importante quanto criar essas conexões neurais, é mantê-las. Porque se elas não forem fortes o suficiente, elas vão se acabar. Elas não vão permanecer. E ela aponta alguns caminhos para isso. O primeiro caminho é a gente tomar consciência, sabe? O que eu preciso mudar? E muitas vezes o que eu preciso mudar é inconsciente. Está no meu inconsciente. Não é tão claro as razões porque eu penso e porque eu me comporto daquela forma. Por isso é preciso se aprofundar naquilo que você precisa mudar, naquilo que, para que aquilo se torne um desejo. Você saiba onde está te incomodando. Quando ela fala em atenção focada, é porque o nosso cérebro, ele distingue entre o que é importante e o que não é importante. Ele não vai perder tempo com coisas que não são importantes. Então, se eu quero mudar um hábito, eu tenho que focar naquilo. Eu tenho que colocar toda a minha atenção no que eu quero mudar, não é no hábito antigo. Se eu quero parar de fumar, eu não tenho que focar no cigarro. Se eu quero parar de fumar, eu tenho que focar no hábito, por exemplo, em melhorar o que aquilo afeta, o meu respiratório. Tá, então eu vou focar em fazer exercícios respiratórios todos os dias. Eu vou focar na minha respiração, não no cigarro. Tá? Isso, aí sim, minha respiração, meu cérebro vai entender, olha, tem uma coisa importante ali. Outra coisa é a prática e a repetição. Nós só conseguimos, nós só alcançamos excelência naquilo que nós praticamos, naquilo que nós repetimos. Só isso, um dia, é outro. Costuma-se falar em o que você faz por 21 dias, você vai fazer sempre. Não é bem assim. Depende do quê? E depende de quem. Sabe? Eu posso repetir coisas por 21 dias e no 22º eu já estava realmente enfarada daquilo e voltei para o mesmo ponto de antes. Uma nova conexão neural, ela é criada em torno de 3 a 4 meses. Pode ser que um dia você se sente à mesa, sabe? Olhe para um prato de carne e diga, a partir de hoje eu não como mais. Mas não imagine que isso aconteceu em 1 segundo na sua vida. Aquilo já vinha sendo trabalhado. Sabe? Aquela conexão já estava formada. Faltava você tomar atitude. Então as coisas não acontecem assim, dessa forma. Em relação ao ambiente. A busca por ambientes sociais que vão promover a mudança de hábito vai facilitar bastante
sem dúvida. Mas não só o ambiente social, também o ambiente interno. Porque isso vai demandar tanta energia, uma mudança de hábito, que eu vou precisar também estar fortalecido. Eu vou precisar, para criar uma baía de mielina nessas conexões entre os novos neurônios, para deixar isso fortalecido, eu vou precisar me hidratar, eu vou precisar dos nutrientes adequados, eu vou precisar do sono adequado, porque senão não adianta, eu não vou estar forte para dizer ao meu cérebro que eu quero uma conexão forte naquilo. Aí vem Renato Russo, falando sobre isso. Mudaram as estações e nada mudou. Mas eu sei que alguma coisa aconteceu. Eu não estou vendo, não está claro, mas tem alguma coisa acontecendo em algum lugar que eu ainda não me apercebi. Mas eu sei que ela acontece, eu sei que é um movimento ali de baixo. Está tudo assim, tão diferente. Se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar que tudo era para sempre? E o para sempre, sem saber que o para sempre, sempre acaba. Nós gostaríamos de eternizar os momentos que para nós são muito prazerosos. Mas eles passam. A boa notícia é que os ruins também passam. Mas nada vai conseguir mudar o que ficou. Quando penso em alguém, só penso em você. E aí então, estamos bem. Quando ele consegue se desvincular daquele apego de querer eternizar um momento e trazer dele a essência, aí sim, agora estamos bem. Eu não preciso mais gastar toda a minha energia para controlar alguma coisa que eu não consigo controlar. Mas eu consigo trazer para mim o melhor daquilo. E aí eternizar em mim a súmula daquilo. Mesmo com tantos motivos para deixar tudo como está. E nem desistir e nem tentar. Agora tanto faz. Estamos indo de volta para casa. É quando ele se desapega. Ele se volta para casa interna, sabe? Vamos repensar isso. Porque irmão Green nos diz que sem uma profunda mudança interior, o homem não alcança o crescimento, o progresso, o desenvolvimento do mundo exterior. Portanto, não vive o processo aloplástico e sofre a crise do autoplástico. Um processo aloplástico é um processo em que você entra para alterar, para interagir. É quando você se coloca numa postura ativa em relação à vida. O meio em que você está. Você sabe que ali é seu pertencimento. Você sabe que você tem um pertencimento a Deus e à humanidade. E tem que estar numa postura ativa para alterar, para interagir, para colocar naquilo energia, informação e conteúdo. E receber também daquele ambiente a mesma coisa. E isso vai num fluxo constante. Nesse processo que vem em ondas, ao contrário de uma crise autoplástica, em que eu entro no ambiente e o máximo que eu faço é me acomodar a ele, é me adaptar, mas eu não faço trocas, sabe? Eu fico completamente refratária àquilo, sabe? Eu pego aquilo, eu não me retroalimento e dessa forma eu também não consigo um desenvolvimento interior e muito menos um desenvolvimento exterior. No Evangelho segundo o Espiritismo, logo na introdução, no resumo da doutrina de Sócrates e de Platão, está escrito:
A alma se transvia e perturba quando se serve do corpo para considerar qualquer objeto, quando nós analisamos as coisas apenas do ponto de vista material. Porque se prende a coisas que estão por sua natureza sujeitas a mudanças, sujeitas à biodegradação. Ao passo que quando contempla a sua própria essência, dirige-se para o que é puro, eterno, imortal e permanece ali ligada por tanto tempo quanto possa, pois que está unida ao que é imutável e a esse estado de alma a que se chama sabedoria. O que é imutável? O que é sabedoria? Imutável é só o que vem de Deus. Tudo que é obra dos homens está sujeito a mudanças. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. A lei de justiça, a lei de amor, a lei de causa e efeito, não importa onde esteja. Aquela é a lei de liberdade. Mas as leis humanas, elas mudam de acordo com o tempo, os lugares e o progresso da inteligência. Veja que está num capítulo, que foi bastante explorado de uma forma bastante indutória ao longo do tempo, na nossa cultura. Não separeis o que Deus juntou. Durante muito tempo, se achou que a instituição casamento era uma instituição divina. Aí, nós temos que repensar isso. O que não mudou? As pessoas não mudaram? A instituição não mudou? As crenças não mudaram? O que não mudou? O que se tornou um hábito que não foi reavaliado? Então, o irmão Grimm diz que essa incerteza não é gratuita. A incerteza, ela tem uma função. E a função da incerteza é estimular o homem a pensamentos novos, a alcançar campos, conjuntos que façam significações transformacionais na linha humana de evolução. A função da incerteza é nos levar à evolução. Irmão Leocádio diz que o grande significado da vida é nós nunca perdermos a consciência de que estamos sob o chamado efeito de transformação. E observe, como eu também. Ou seja, se essa transformação, a partir da incerteza, se acontece no polissistema material, ele também acontece no polissistema espiritual. Se vocês imaginarem que o fluxo e o refluxo das mudanças não operam em partes, não é só comigo, não é só a mim que afeta, não é só o meu meio, mas isso é em espiral. Vocês entenderiam essas grandes transformações que a Terra todos os dias opera. Como Renato Russo disse, eu não sei o que mudou, mas sei que alguma coisa está mudando. E está a todo tempo. Nesses últimos segundos, muitas coisas já mudaram. E qual é o papel da doutrina espírita dentro disso? Como a doutrina espírita se posiciona frente à incerteza? Irmão Grimm vem nos dizer que através do processo crítico de entendimento do universo, nós entendemos o pensamento, as formas, o movimento, essa dinamicidade que existe no universo, na vida e em nós enquanto vida, entendermos essa vida como mudança, como adaptação, como não linearidade, como um processo adaptativo. Cada um cria o que ele chamou de arquipélagos de certeza, que nos fazem sustentação no caminho evolutivo.
cada um vai criar o seu arquipélago de certeza. Como a fé no Criador, a força da amizade, do amor, a disciplina no trabalho na terra, etc. Por exemplo, ter certeza da mudança é um arquipélago de certeza. Se eu sei que as coisas que eu posso planejar, mas que não necessariamente as coisas vão acontecer exatamente como eu planejei, esse é o meu arquipélago de certeza. Isso vai fazer com que eu trabalhe de uma maneira muito mais leve e vai me deixar em prontidão para os ocorrendo. E vem outro artista, também com muita propriedade, né? Outros dois, Nelson Motta e Lulu Santos, falam das ondas, que nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas, como um mar, num indo e vindo infinito. Essa mudança, ela é permanente. Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Isso é puramente física quântica. Eu já não olho no momento seguinte, no segundo seguinte, como eu olhava antes. Portanto, eu não vou ver as mesmas coisas. A gente não lê um livro pela segunda vez, um filme, e não acha coisas tão diferentes? Tudo muda o tempo todo no mundo. Não adianta fugir, não adianta mentir que eu vou controlar isso. Não adianta contar mentiras para mim mesmo. Há tanta vida lá fora, aqui dentro, como uma onda no mar. Como bom carioca, que Lulu Santos é, eu creio que Nelson Motta também seja, né? Ele aprendeu a surfar. Sabe? Surfar mostra muitas coisas, sabe? Quando um surfista, ele tem uma relação com o mar muito interessante, uma relação de muito respeito com a natureza, uma relação de muito respeito com o mar, porque ele sabe que ele não controla aquela onda e ele não tem para quem reclamar. E no ponto que ele estiver, pode ser que a onda se arrebente um pouco antes dele ou um pouco depois. E ele tem que estar preparado para isso. Deus é amor, diz Dr. Leocádio Correia. Deus é amor, é vida, é luz. Deus é permanência. E sendo a permanência, Ele está a cada instante nos fazendo um chamamento para que possamos verificar todos os instrumentos que Ele colocou à nossa volta, para que possamos entender a constância da renovação. E tudo que vemos, sentimos, buscamos, queremos e até o que deixamos de alcançar, vai nos renovar cada vez mais. Então, fazendo um resumo, pegando tudo isso, na voz do irmão Antônio Grim, do irmão Correia, na voz de Epíteto, do Evangelho, de dois artistas, nós vivemos sempre a revolução da mudança continuada. É uma luta em glória, lutar contra aquilo que não depende de nós. O para sempre sempre acaba. Imutável só há o que vem de Deus. Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Cada um cria arquipélagos de certeza que lhe fazem sustentação. Estamos sob o chamado efeito da transformação. Entender a constância da renovação.
quando a gente vê tantas vozes falando basicamente a mesma coisa, de formas diferentes, nós entendemos o tanto que isso tem sido importante para nós enquanto seres humanos. O tanto que isso tem sido importante para a nossa função primeira nessa condição de encarnados, que é a nossa evolução. Por isso eu encerro com a irmã Marina, dizendo que nós alcançamos uma consciência crítica, que nós alcançamos a capacidade de pensar por nós mesmos, além dos nossos padrões, além das toxicidades e das lealdades dos hábitos que se tornaram vícios em nossa vida, porque nós podemos dominar nossa mente. E que dessa forma, através desse domínio, nós podemos compor pensamentos que sejam alentadores, construtivos, elevados e otimistas. E isso só pode nos levar a um local, que é ao caminho da evolução. Eu os deixo com essa reflexão para que pelo menos um pouco mais confortável sejam as nossas mudanças. Que no mínimo a gente se lembra que tudo vai mudar e que todos mudaremos, no plano material e no plano espiritual. E que muito do que nós entendemos como erro ou como ruim, talvez não seja exatamente assim. Nós tenhamos que repensar isso, que avaliar isso de uma forma mais crítica. Se nós dermos um passo atrás e olharmos para a nossa experiência, nós com certeza nós vamos reconhecer algumas situações em nossa vida que foram colocadas como ruins, que foram percebidas por nós como ruins. E no final das contas, era o que se chamou de bênção. Boa noite para todos, muito obrigada pela atenção.